Gente bonita da terceira série do ensino médio, bem-vindas, bem-vindos, todas, todos, sempre ao nosso encontro semanal de filosofia. Esse é o segundo encontro, né, que a gente realiza desde que a gente saudou a entrada do terceiro bimestre. Esse é um encontro de retomada, tá bom? Como foi anunciado, então, na semana passada. Hoje e na próxima quinta-feira nós trabalharemos habilidades de retomada do segundo bimestre, só para vocês se localizarem melhor. E daqui 15 dias, não a próxima quinta, na outra, a gente retoma o fluxo normal do nosso terceiro bimestre. Combinado? Gente, hoje eu quero, com muita felicidade, com muita honra, saudade e tudo mais, anunciar que a gente está aqui com a presença de uma pessoa que vai trazer a sua visão delicada, né, sobre a filosofia e que vai moderar a nossa aula de hoje. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, muito, muito de rever o querido professor Marconi. Obrigado, Fê. Você só fica frustrando o pessoal, faz todo suspense, abre a câmera, é o Marconi. É o Marconi. Obrigado, Fê, pela acolhida. Quero agradecer você, professor, você, aluno, que nos acompanha aqui no Centro de Mídia de Educação do Estado de São Paulo, para a gente fazer filosofia, né? Não é para a gente aprender filosofia, para a gente fazer, porque, na verdade, a gente faz filosofia aqui. Quero mandar um abraço aqui para o professor José Maria, do Sistema Prisional de Araraquara, para a Escola Estadual Heloísa Marasca, lá de Rio Claro. Eu gosto muito de Rio Claro. Uma vez eu não conseguia vacinar minha filha em lugar nenhum. Eu só achei vacina em Rio Claro. E você foi para lá? Fui para lá, né? Quero agradecer essa cidade. Não fica muito longe ali de Paratiangra, não. Tá pertinho da gente. E também para o professor Rubens, da Escola Dr. Salles Júnior Dourado. E aí, feita aí a acolhida, os abraços, quero introduzir vocês ao nosso tema, ao título da nossa aula de hoje, que é uma poesia. Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara. Solidariedade em Richard Hort. Isso está dentro de uma habilidade, gente, dentro do nosso currículo, que é a de questionar a realidade social e planejar ações de intervenção solidária. Lembrando, como a Mafê disse para a gente, que nós estamos trabalhando aqui com retomada da segunda série do ensino médio. E o objeto de conhecimento desse nosso tema é a introdução à ética, o eu racional, autonomia e liberdade. E para fazer com que a gente possa olhar e reparar, a Maria Fernanda vai trazer esse pensamento pra gente. Que coisa boa, eu vou tentar. Então, o professor Marconi, ele leu para a gente aqui o título da aula de hoje, que começa com uma citação. Só que eu não vou contar ainda para vocês de quem é essa citação. Só fiquem com a sensibilidade, né, dessa frase que nos convida. Se podes olhar, então vê. Se podes ver, então repara. Né? A sensibilidade dessa frase vai nos conduzir, né, no decorrer do nosso encontro de hoje, e no final a gente vai descobrir quem é que nos brindou, né, com essa citação. Gente, vou colocar aqui para vocês na tela, para a gente começar, então, as nossas reflexões de hoje, uma imagem, tá? Eu quero que vocês olhem bastante atentamente, ou melhor, que vocês não apenas olhem, mas vejam esta imagem, não apenas vejam, mas reparem nesta imagem os detalhes dessa imagem. Quem é que aparece aí? Em que situação estão essas pessoas, né? No mar, em um bote, algumas pessoas na água pedindo auxílio, né? Essa imagem ela é muito oportuna nesse momento em que a gente está nesse ínterim, né, nesse contexto em que a gente vem vivenciando crises humanitárias relativas à migração, né, migração em massa, né, de pessoas para outros países, para outros continentes, e muitas vezes são rechaçadas, não são recebidas e ficam assim, como aparece aí na imagem para vocês, ficam assim literalmente à deriva, o corpo à deriva, a vida à deriva, né? E aí eu gostaria então de fazer uma pergunta para vocês. Eu vou pôr a pergunta na tela, mas assim que eu fizer a pergunta eu vou voltar para a imagem anterior para vocês responderem. Então a pergunta diz assim: que sentimentos esta imagem evoca? Que sensações essa imagem traz para a gente? Vou deixar a imagem na tela. Em 2 minutinhos a gente já se encontra.
Agradecendo, como sempre, a sua participação no nosso chat, reforçando a importância de trazer o nome do seu aluno quando ele traz uma contribuição aí no chat da escola, para que a gente possa prestigiá-lo aqui. Mandar um abraço também para o pessoal do PEI Caramuru, da escola Antônio Figueiredo Navas, da escola, acho que Juvencio Ramos, perdão, tá, gente? Barbosa, lá de Guarulhos. Fê, nós tivemos aqui algumas colocações até díspares, digamos assim. Pois não. Né? E eu comentava com a Fê aqui durante o momento do chat, gente, né, a gente vê o título dessa aula, né, se podes olhar, ver, se podes ver, repara, e aí a gente vê a importância de parar para olhar, de não olhar depressa demais. Eu comentava com ela que a primeira vez que eu bati o olhar, eu falei, olha, parece uma festa, né? O pessoal ali, aquela festa de barco, o pessoal brincando, comemorando. E aí a gente teve, por exemplo, falas como, por exemplo, da professora Cristiane, que trazia a ideia de tranquilidade, né? Nós tivemos alguns professores que trouxeram a ideia de paz, por exemplo. E aí quando a gente olha com um pouco mais atento, a gente com um olhar um pouco mais atento, ou de outro ângulo, como a professora Ivone até colocou, depende um pouco do ângulo para você tirar um sentimento daquela imagem, aí a gente vê falas como, por exemplo, a fala do professor Ernesto, que percebeu ali o sentimento de pânico, né? Foi esse sentimento que ele identificou na imagem. Nós tivemos a professora Maria, que falou do sentimento de desespero, e a sua xará também, Maria, que falou do sentimento de angústia. Sim. E o professor Marcelo e a professora Vilma, que trouxeram, aí a gente não sabe, pensando até no mito de Pandora, se é bom ou ruim, né? A ideia de esperança. Né? A ideia de esperança. E você sabe, meu amigo, que todos esses elementos, né, que foram trazidos no chat, eles coadunam, né? Porque se a gente pensa, a esperança, né? Vamos ver a imagem. A esperança, ela está assim, né? Como pano de fundo dessa imagem. O que leva um indivíduo a sair, né, da sua terra natal, do lugar onde ele está, né? Se não a esperança de que em outro lugar ele encontrará algo diferente. Então, a esperança, ela está como pano de fundo dessa imagem, mas talvez o que se sobressaia mesmo quando a gente vê essa imagem, quando a gente repara nela, como lembrou o professor Marconi, realmente o que sobressai para a gente é a percepção do desespero, da deriva, né? Da urgência, né? Da urgência, né? Do pânico, né? E interessante é que eu esperava, é tão legal quando a gente faz a aula, assim, a gente vai construindo a aula juntos, porque eu esperava que alguém fosse trazer no chat a palavra solidariedade, né? Porque muitas vezes, vocês talvez tenham pensado nisso, não puseram no chat, muitas vezes, quando a gente olha para essa imagem, a gente se sente solidário à situação que essas pessoas estão enfrentando, porque o Schopenhauer já dizia, né, o que nos une? O que nos une é que o Schopenhauer, mas aí o Richard Hort, que é o filósofo da nossa aula, o Hort diz assim, o que nos une enquanto seres humanos é a experiência da dor e do sofrimento. E como todos nós experienciamos na nossa vida em diversos momentos a dor e o sofrimento, a gente se solidariza com quem está experienciando a dor e o sofrimento, como aparece aí nessa imagem, né? Essas pessoas desesperadas, refugiadas, né? Então, quando a gente fala em solidariedade, uma boa pista é a gente ir procurar o verbete solidariedade no dicionário, né? É a palavra-chave da aula de hoje, e aí eu fui lá no Dício, digitei lá verbete solidariedade e eu obtive 2 definições. Qual que foi a primeira, meu amigo, que apareceu? Vamos lá, Fê. A primeira definição que aparece para a gente é: solidariedade é a qualidade de solidário, de quem está disposto a ajudar, acompanhar ou defender outra pessoa numa dada circunstância. Isso mesmo. Então, a primeira definição, ela lembra da ajuda, do auxílio, da defesa, né, de uma pessoa numa dada circunstância, que geralmente é uma circunstância de sofrimento, de dor, de injustiça. Verdade. Né? E também tem uma segunda acepção de solidariedade, que está muito ligada à primeira, que tem a ver com a manifestação, com a ação mesmo, né? Esse sentimento enquanto ação com o propósito de ajudar, o amparo, o apoio. Então, a solidariedade, esse sentimento, né, que pode se converter numa ação solidária e que tem a ver com reparar o outro, que tem a ver com o amparo e o apoio, quando a gente repara que o outro está numa situação de dor e sofrimento, né? Um filósofo que tratou muito especialmente do tema da solidariedade foi um estadunidense, o Richard Hort, que faleceu agora, gente. Faz poucos anos, ele faleceu em 2007. E ele tem muitas obras publicadas, né? Então, as mais célebres, digamos assim, aparecem aí.
na tela para vocês. Hoje, especificamente, a gente vai tratar mais da Contingência, Ironia e Solidariedade, que é uma obra lá do final dos anos 80, né? E vocês estão vendo nesse balãozinho a definição, lembrando, então, que o Hort ele é considerado um filósofo pragmatista. E vocês devem estar pensando, o que será um filósofo pragmatista, né? Então, o Hort, ele estabelece essa divisão entre filosofia fundacional. Ele diz assim, filosofia fundacional é aquela que remonta à Grécia Antiga, né? Que tem a ver com uma teorização a respeito do mundo, a respeito dos indivíduos, né? A filosofia fundacional ela é uma filosofia que muito teoriza, que muito se debruça do ponto de vista cognitivo, enquanto, né? Já o que eu quero fazer, diz o Hort, não é isso daí de filosofia fundacional, muito embora ela seja muito importante, né? Talvez basilar, né? É basilar, para a gente dar os nossos primeiros passos, mas eu quero fazer o que eu vou chamar aqui de filosofia edificante, que outros chamam de pragmatista, e que tem a ver, assim, com agir no mundo. Né? Que tem a ver com o posicionar-se, que tem a ver com o transformar o sentimento ou a teoria no agir, né? Não só no olhar, mas no ver, não só no ver, mas no reparar, e para além do reparar, o agir. A filosofia edificante que propunha o Richard Hort, esse filósofo pragmatista. Né? E ele propõe essa pragmática, essa ação, esse agir em relação à solidariedade. Né? Então, ele começa dizendo assim para a gente, o que significa ser solidário? O Richard Hort se pergunta. Ele diz assim, ser solidário significa agir. A definição dele já começa com esse verbinho aí, agir. Né? Mas não agir assim, aleatoriamente, é agir segundo uma intenção em relação a um nós. Esse nós é, assim, um conceito central na filosofia hortiana, e a gente não consegue entender a proposta da solidariedade no Hort se a gente não se detiver um pouquinho para entender esse nós. Até pus aí na tela, quem somos nós? Quem é o nós do Richard Hort? Né? Aí, eu posso perguntar, meu amigo, quem somos nós? Quem somos nós, né? Aí você vai me dizer, Mafê, nós, quem? Eu e você? A raça humana, a raça espécie, humana, né? a humanidade, seres vivos, aqueles que vivem aqui no Brasil, ou aqueles que estão nesse estúdio. Os professores, a classe, né? Quem somos nós? Nós pode ser muitas coisas, né? Só que, para o Hort, cuidado, porque para o Hort, o nós é uma outra coisa, é uma outra categoria que eu quero convidar vocês a sair dessa chave de pensar o nós como nós que aqui estamos, nós, a minha classe, nós, quem se parece comigo, nós, sei lá, que o Hort nos convida a sair dessa chave de pensamento para ir pensar o nós de uma outra forma. Se solidariedade é agir segundo a intenção e em relação a um nós, quem é o nós em relação ao qual nós agiremos segundo a intenção? O nós é toda a humanidade submetida a situações de sofrimento, a situações de dor. Se todos nós compartilhamos o que nos unifica enquanto seres humanos, enquanto humanidade, enquanto, sei lá, é o fato de que, em algum momento da nossa vida, nós estaremos submetidos a situações de sofrimento e dor, então pensemos o nós como algo mais amplo do que apenas aqueles que parecem comigo, apenas aqueles... Olha o que o Hort fala. Para sermos solidários, nós precisamos ampliar a nossa ideia de nós. Se eu acho que nós é só eu e o Marconi, e, de repente, eu tô saindo aqui do estúdio do Centro de Mídias e eu vejo uma pessoa machucada, eu não estou nem aí, porque essa pessoa ela não faz parte do meu nós, sabe? O meu nós é só eu e você. Então, eu nem vou reparar nela, né? Ou então, assim, o nós é só eu e minha família. Aí eu vejo uma situação de injustiça na rua, mas esse daí não faz parte do meu nós. Esse nós aí, o meu nós não chega até essa pessoa. Então, eu não vou nem olhar, nem ver, nem reparar nisso daí. Para mim, tanto faz, tanto fez. Sabe uma questão que é interessante nisso, Fê? A gente tem alguns autores dentro da psicologia
que trabalham a inexistência da solidariedade, com uma ideia de que quando o indivíduo faz um ato de solidariedade ou caritativo, na verdade ele está pensando em si mesmo. É uma forma de se colocar acima daquele que necessita do seu auxílio. E o Hort traz essa questão de uma maneira bem diferente. Né? Esse nós não é um eu ensimesmado, preocupado em se afirmar diante do outro. Né? Bem interessante. É muito interessante a visão do Hort. Ela nos convida a sair do lugar que a gente está acostumado a pensar as coisas, né? Então, assim, cara, se o seu nós é tipo assim, eu e as pessoas que torcem para o mesmo time de futebol que eu, o seu nós é muito pequeno. O que significa que se você se deparar com um sujeito que torce para outro time de futebol numa situação de dor, cara, você nem vai reparar nele, você nem vai sentir solidariedade a ele. É interessante que os professores aqui no chat, eles estão ampliando um pouco a discussão até para uma questão religiosa, porque a gente sabe que no contexto bíblico existe aquela história do quem é seu próximo. Opa! Né? E na parábola que Jesus conta, inclusive, esse próximo também é alguém que está fora da patotinha. Isso mesmo. E a gente começou a aula de hoje com a imagem dos refugiados. E ela é muito provocativa, porque, assim, a gente pode pensar o nós de um ponto de vista nacionalista. Nós, os brasileiros. E se eu vejo lá no horizonte, no oceano, um barco cheio de gente que, assim, não tem nada a ver comigo, não se parece conosco, não tem a ver conosco, eu ia falar com nós, não tem a ver conosco, né? Eles não são o meu nós. Eu vou olhar para essa imagem e, assim, eu não vou reparar nela. Para mim, tanto faz, sabe por quê? Porque eles não estão incluídos no meu nós. E é importante que, assim, você está trazendo uma imagem que a gente sabe que é de um contexto europeu, né? Mas a gente vivenciou algo parecido na Venezuela, lá do norte, em Roraima. A gente também teve uma forte onda migratória de venezuelanos para cá e muita gente olhando, poxa, o problema é deles, não é nosso. Exato. E, né? Eles estão atrapalhando a gente, né? Exato. E isso é bom, inclusive, para a gente pensar práticas de xenofobia no Brasil. Sim. O nosso nós inclui estrangeiros, né? Até... Bom, e aí o que o Hort propõe para a gente é assim, primeiro, pensa aí no seu nós. Quem está incluído no seu nós? Pensou? Então, agora eu vou te convidar a fazer um negócio, diz o Richard Hort. Vamos ver aí na tela. Eu vou te convidar a ampliar esse nós. Aí, em Contingência, Ironia e Solidariedade, o Richard Hort, ele escreve para a gente assim, um presente que ele escreve para a gente. É assim. A capacidade de julgar insignificante uma massa cada vez maior de diferenças tradicionais, tribais, religiosas, raciais, de costumes, em comparação às semelhanças relativas à dor e à humilhação, a capacidade de englobar no campo do nós pessoas muito diferentes de nós. O convite que o Hort faz, e por isso ele é um filósofo pragmatista, o convite que o Richard Hort faz não é para a gente ficar teorizando e pensando sobre o nosso nós, mas é para a gente fazer um esforço cotidiano de ampliar quem está no nosso nós, quem cabe no nosso nós, ampliar o nosso nós. É isso que o Richard Hort está convidando a gente a fazer. E é por essa chave que o Hort propõe para a gente que a gente pense a solidariedade. E aí ele diz ainda para a gente, acreditar que alguém é um de nós é estar pronto para ir ao seu auxílio quando necessitar. A gente não viu lá que solidariedade é esse desejo, esse sentimento de ir ao auxílio, né? Quando a gente acredita que alguém é um de nós, a gente vai ao auxílio desse alguém quando necessita. Assim, responder à questão quem somos nós, diz o Hort, é procurar a quem nós estamos querendo fazer alguma coisa para ajudar. Quanto mais nós ampliamos, e isso é fruto do esforço deliberado, consciente, quanto mais nós ampliamos o nosso nós, e quanto mais o nosso nós alcance, mais nós teremos a sensibilidade de olhar, ver,
reparar. E aí o convite do Hort. Agir para auxiliar alguém dentro desse nós que a gente repare que necessita de auxílio. Né? Aí a gente começou a aula com essa citação, que é o título da aula, que o professor Marconi lê para a gente, né? E eu vou contar para vocês que essa citação é do meu autor favorito da vida. Porque assim, meu amigo, a gente lê o livro da vida uma página por vez. É verdade. Mas ele leu todas. Parece, ele leu todas e deixou sabedoria para a gente, nessa legal. Generosidade, né? Que é o José Saramago. Aí, lá no ensaio sobre a cegueira, o Saramago escreve assim: se podes olhar, vê. Se podes ver, repara. O Hort, se tivesse vivo, poderia acrescentar assim: se podes reparar, age. Verdade. Verdade. Né? Então, a gente vai se encaminhando, né, para o final do nosso encontro de hoje. Passou tão rápido, como sempre, né? Mas eu quero deixar algumas sugestões para quem quiser se aprofundar no tema. Uma reportagem sobre a morte do Richard Hort foi em 2007. Ele deixou uma lacuna, né, no pensamento contemporâneo. Depois também um outro artigo sobre o pensamento do Hort, o amor pela democracia é o legado do Richard Hort. Um artigo sobre a obra de Saramago, né, que faz referência direta a essa obra que a gente citou hoje, né, sobre o ensaio sobre a cegueira. E, caso vocês queiram ler um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais sobre a crise migratória que atingiu recentemente a região de Ceuta, né, fica aí uma reportagem do El País, né, trazendo essa documentação para a gente. Certo? Meu amigo, você quer trazer para a gente uma última contribuição? Na verdade, assim, os nossos professores estão elogiando bastante a aula. Fê, quero agradecer aí o carinho de vocês, né, em especial pela minha visita. Gente, felizmente, assim, eu voltei sazonalmente. Né? Que pena. É uma coisa permanente. Quem sabe no futuro a gente não tenha essa possibilidade aí. Mas quero deixar aqui a minha gratidão e, ao mesmo tempo, a minha admiração por você, professor, por você, aluno, que nos acompanha nesse momento tão difícil, né, de pandemia, né, em que esse tema é tão pertinente, né, pensar em nós, porque a gente sabe que essas discussões de políticas públicas hoje em dia estão caminhando muito para esse lado, né? Se abrir beneficia quem, prejudica quem, se vacina, se não vacina, se auxilia, se não auxilia, e às vezes a gente está tanto olhando para o nosso lado, né? É o meu negócio que vai fechar, ou é a minha esposa que vai sair de casa e vai se colocar numa situação de risco. Então a gente tem que olhar muito para o eu, né? Como a gente conversou na aula do segundo ano, mas a gente não pode esquecer do nós. É verdade. Né? Obrigado, Fê. E tentar ampliar cada vez mais o nós. É isso aí. Meu amigo, que prazer foi poder dividir esse mesmo. encontro com você. Você sabe que eu amo você. Eu também. E amo filosofia. Aí tá tudo certo. Gente, muito obrigada pela a honra, né, que vocês dão para a gente de compartilhar o tempo e as impressões de vocês com a gente. Semana que vem a gente está juntos de novo. Cuidem-se muito, hein? Um beijão. Até mais, gente. Tudo de bom.